Amigos e amigas, estamos começando mais uma vez a nossa live desta segunda-feira. E hoje um dia muito bonito, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então eu gostaria de conversar um pouco nessa nossa meditação de hoje sobre a realidade do Carmelo, né? Que deu tantos santos e santas à igreja, que tanto bem fez à igreja. Então conversar um pouco sobre, né, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, sobre a vida de alguns desses grandes santos, né, carmelitas, como por exemplo o grande São João da Cruz, doutor da igreja, a grande Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja. Vejam quantos santos doutores da igreja, né? Temos também aí grande Santa Teresinha dos Andes, outro exemplo maravilhoso, Santa Edith Stein, que era uma moça judia, ateia, que se converteu a tal ponto de se tornar uma carmelita, né? Então tem muita coisa bonita para nós conversarmos nesse dia de hoje, ok? Nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, que Ele nos acompanhe, que Nossa Senhora também, Nossa Senhora do Carmo, esteja intercedendo por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai ao Senhor o teu Santo Espírito, e tudo será criado nesta noite. Renovareis a face da terra, renovareis a nossa vida, Senhor, renovareis o nosso interior. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz, com a sabedoria do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta reflexão apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito Santo e possamos gozar sempre da sua consolação, Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, eu atrasei um pouquinho para começar esta nossa live, porque tive dificuldade para acessar aqui a internet, né? Eu gosto sempre de começar às 8 horas em ponto, mas às vezes não é possível. Quando me atrasaram um pouco, você já sabe por quê, muitas vezes é o problema da internet. Muito boa noite a todos vocês que já estão entrando aí. O Wilson Queiroz, a Ana, Didi Moreira, muito boa noite a vocês todos, Francisco Rocha, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe nesta noite. Bem, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, e eu me lembro também que hoje é aniversário de morte do meu pai. E eu gostaria de começar com esse testemunho. Meu pai, ele tinha medo de morrer, Ele dizia, eu não faço questão de deixar essa vida, eu não estou apegado a mais nada. Realmente era um homem de coração pobre, humilde, mas eu tenho um pouco de medo de morrer, né? Me encontrar com Deus, acertar minhas contas com Deus. Ele dizia isso para a gente. Eu dizia, pai, não se preocupe, o senhor é um homem bom, o senhor criou 9 filhos, né? Na fé de Deus, na fé da igreja, o senhor nos colocou em melhores colégios salesianos aqui em Lorena, que o senhor pôde colocar. Mas interessante que ele morreu assim, suavemente, né? Morreu nos braços de um irmão meu, né? Sentiu mal nos braços de um irmão, foi levado ao pronto-socorro, que aliás era do lado da minha casa, né? Mas praticamente chegou morto no pronto-socorro. Mas tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora, rezava o seu terço sempre, e morreu exatamente no dia de Nossa Senhora do Carmo. Uma graça, uma bênção, não é? Hoje já participei da Santa Missa, também pela alma dele, pedindo ao Senhor, né, que dê a ele, já faz mais de 20 anos que ele morreu, né, bem mais de 20 anos que ele morreu, que Deus lhe dê, né, o descanso eterno, como também a minha mãe, né? E outro fato interessante também, né, é interessante a gente já colher esses acontecimentos da vida como orientação para nós, né? Eu perdi também a minha esposa há 6 anos, mais ou menos, né? E quando eu percebi que ela já estava realmente muito mal, né, assim, já no limiar da morte, que teve
um câncer prolongado de 6 anos, né? E quando eu já percebi que ela realmente estava já assim no limiar da morte, eu pedi a Nossa Senhora que a levasse num dia dela, né? E ela morreu no dia no dia 19 de setembro. E eu pensei que ela fosse, inclusive, falecer no dia 15 de setembro, que é dia de Nossa Senhora das Dores, porque já estava muito mal, já estava em coma. Mas não, passou o dia 15 de setembro e ela não faleceu. Aí faleceu no dia 19 de setembro. E eu não atentei para o detalhe que dia era esse. Quando eu fui ver no calendário litúrgico, eu vi que era dia de Nossa Senhora de La Salette. Então, ela morreu também no dia de Nossa Senhora. Está aí. A gente deve pedir a Deus, né, que dê a nós também, né, quem sabe, uma morte no dia de Nossa Senhora. É uma garantia de proteção, uma garantia de uma boa morte, como também São José. Bom, isso só para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Eu quero dizer, então, que esse dia de Nossa Senhora do Carmo é um dia muito bonito, que tem lá as suas origens, lá no Carmelo da Terra Santa, né? Lá, o que? Mais ou menos aí 700 anos antes de Cristo, quando o profeta Elias, ali no Monte Carmelo, né? Ali na Palestina, que hoje tem lá um Carmelo, hoje lá, né? Eu estive lá, inclusive, até trouxe de lá o escapulário, né? Muito bem, e ali o profeta Elias, que depois foi sucedido pelo profeta Eliseu, Elias enfrentou ali aqueles falsos profetas, né, daquele deus pagão Baal, e venceu 400, né, desses profetas, como a gente vê aí narrado, né, no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, do versículo 20 até 45, a gente vê, né, Elias que desafia ali no Monte Carmelo, né, 400 profetas de Baal e vence sozinho, venceu para mostrar que ele era o único profeta verdadeiro. E ali naquele Monte Carmelo, né, surgiu, por volta aí do século XI, um primeiro Carmelo, né? Ou seja, um primeiro grupo que se consagrou a Nossa Senhora ali no Monte Carmelo, depois ficaram sendo chamados de carmelitas. A palavra Carmo, lá do hebraico, quer dizer vinha do Senhor. Carmelo quer dizer vinha do Senhor. Carmo quer dizer vinha e Elo quer dizer Senhor, vinha do Senhor. Essa expressão é tão bonita, parece na Bíblia, né? A vinha do Senhor. É o povo de Deus, né? Aquele povo escolhido por Deus. Muito bem. E ali, os primeiros carmelitas ali na Palestina, eles foram perseguidos violentamente pelos muçulmanos que dominaram a Palestina no século XII, né? E esses carmelitas fugiram para a Europa, né? Mas ali na Europa também eles tiveram muita dificuldade de sobreviver e tiveram como seu superior Simão Stock, que hoje é São Simão Stock, né? E em 1251, narra toda a história dos carmelitas, né? São Simão Stock rezando o texto, pedindo a Nossa Senhora uma proteção para aquela obra que já tinha sido massacrada no Oriente, veio para o Ocidente, que ela sobrevivesse. Então, Nossa Senhora então entregou a ele o escapulário, né? O escapulário significa o próprio manto de Nossa Senhora, né? Um manto protetor. E fez a eles várias promessas, né? Por exemplo, Nossa Senhora prometeu a São Simão Stock, né, que quem usasse o seu escapulário, né, teria proteção durante a vida contra os perigos, contra tentações, contra assaltos, contra roubos, teria proteção para a vida, teria também proteção para a morte. Quem morresse com seu escapulário, né, não iria para o inferno. É claro que não é uma promessa assim mágica, né? Vai viver de qualquer jeito, vai viver no pecado e vai ser milagrosamente. Não, não é isso. Desde que a pessoa viva também a sua vida cristã autêntica, né? Depois também ela prometeu, né, segundo a tradição, a libertação das almas do purgatório, aqueles que viveram, foram devotos ao escapulário. Ela prometeu que no primeiro sábado, após a morte, ela livraria a alma do purgatório para a eternidade. Tudo isso está narrado aí na tradição, né? Mas algumas exigências para esta devoção. Primeiro, né, usar com devoção o escapulário, né, e viver uma vida cristã, né?
eu carrego o meu escapulário na carteira, né? Aí, onde eu vou, está comigo. Né? Não é obrigatoriedade de você carregar, colocar só no pescoço. A maioria das pessoas, né, pede a um sacerdote que benza o escapulário, faça aquela oração de intronização do escapulário no pescoço. Eu diria que essa pode ser a melhor maneira. Mas, quando a pessoa às vezes já usa, como eu, outras, né, medalhas no pescoço, outras correntes, às vezes pode enroscar, embramar, etc. Então, eu prefiro deixar aqui a cruz de Cristo, deixar aqui, né, também o Agnus Dei e outras, né, a medalhinha de Nossa Senhora das Graças aqui, e eu uso o escapulário na minha carteira. Onde eu vou, ele vai comigo. Bom, depois também, né, viver assim uma vida cristã, né, de acordo com a vontade de Deus, né, e viver na castidade. Há também uma tradição de os consagrados a Nossa Senhora do Carmo rezar em honra a ela 3 Ave-Marias todo dia, o que não é nada pesado. Né? Bom, um grande cardeal, né, que foi carmelita, o cardeal Piazza, ele disse uma vez o seguinte, né, o Carmelo existe para Maria, e Maria é tudo para o Carmelo. Né? As irmãzinhas carmelitas, elas usam o manto de Nossa Senhora e procuram viver o quê? Imitando a Virgem Maria, né? Numa vida de oração, numa vida de pureza, numa vida de serviço, né, a Deus através da oração. Bom, está narrado na história toda que Nossa Senhora disse a São Simão Stock: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será penhor quer dizer garantia, né, do privilégio que eu conquistei para ti, eu conquistei diante de Deus, né, e para todos os filhos do Carmo, né, e todo aquele que morrer com o escapulário ela livraria realmente da condenação eterna. É interessante que o Papa Pio XII era um devoto profundo do escapulário, usava o escapulário preso, né, na parte de dentro aqui, né, da sua batina, né, da sua túnica, e ele dizia que devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Papa Pio XII era extremamente devoto, né, dessa devoção. Bom, então aí um resumo assim rápido, né, daquilo que foi essa história. Agora, o mais bonito de tudo é que o Carmelo, portanto, ele existe, né, oficialmente, podemos dizer, desde o século XI até hoje. Portanto, tem mais, podemos dizer, quase 1000 anos, né, e deixou grandes santos para a igreja. Né? Por exemplo, eu gosto de lembrar Santa Edith Stein, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Santa Teresa dos Andes, uma menina que morreu 19 anos, santa, né? Pela força, né, dessa devoção do Carmelo. Eu gostaria de relembrar algumas coisas, então, hoje, assim, eu gostaria que esse programa fosse assim como que uma homenagem à Nossa Senhora do Carmo, homenageando esses grandes filhos do Carmelo, que tanto bem fizeram para a igreja. Por exemplo, Santa Edith Stein, né? Santa Edith Stein nasceu na época no sul da Polônia, né? Tinha 11 irmãos, ela era o 7º filho de uma família de 11 irmãos, e ela era judia, não era católica, né? Nem a mãe era católica, elas rezavam na sinagoga. Né? Santa Edith Stein, que depois que se tornou carmelita, ela assumiu o nome de Santa Teresa Benedita da Cruz. Santa Teresa Benedita da Cruz. E ela nasceu em 1891 e depois morreu, né? Inclusive num campo de concentração nazista, numa câmara de gás. Que coisa impressionante. E era uma mulher extraordinária. Ela, até os seus 30 anos, que ela não era ainda convertida, era doutora em filosofia, cultíssima, professora universitária, não é? Filósofa, né? Disputava com os maiores filósofos da sua época, mas era totalmente ateia. Mas tinha uma coisa interessante em Santa Edith Stein, ela buscava a verdade. Ela dizia, para ela, a única oração que ela sabia fazer,
A única devoção era buscar a verdade. Interessante que ela encontrou a verdade. A verdade é Deus, né? Como Santo Agostinho também. Santo Agostinho procurava a verdade na filosofia e acabou encontrando a verdade, que é Jesus Cristo, né? Meus irmãos, Santa Edith Stein deixou escrito mais de 1.500 páginas digitadas, datilografadas, né? Deixou muitos livros extraordinários, né? Mas interessante que essa mulher, lá pelos seus 31 anos de idade, ela um dia foi passar férias na casa de alguns amigos, né? E ela lia muito, né? E queria ler alguma coisa durante a noite e encontrou um livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. E ela começou a ler, numa das férias dela, e passou a noite inteira lendo o livro de Santa Teresa d'Ávila. Isso é uma coisa muito interessante que nós percebemos. A vida de Santa Teresa d'Ávila, né, narrada por ela mesma, transformou naquela noite a vida de Edith Stein, que era uma mulher judia, mas que estava afastada de Deus completamente, e ela ficou tão impressionada com a vida, a obra de Santa Teresa d'Ávila, que logo em seguida ela começou a ler o Missal Romano, começou a ler o Catecismo da Igreja e logo em seguida pediu a um padre para ser batizada, que ela queria ser cristã. Que coisa impressionante, né? Veja, meus irmãos, o que é a vida de um santo, né? É por isso que eu tenho me dedicado, inclusive, a escrever várias vidas de santos. Já escrevi de Santo Antônio, já escrevi de São Felipe Neri, já escrevi de Santa Teresa, de Santa Madre Teresa de Calcutá, né? E quero escrever outras vidas de santos, porque é uma maneira de evangelizar muito forte. Os santos são luzes, né, muito fortes que brilham. É claro que nós não conseguimos viver a mesma coisa que os santos viveram. Não é esse o desejo, não. Os santos receberam graças especiais de Deus, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas eles ensinam para nós o caminho da verdade. Mesmo que a gente não consiga viver exatamente o que os santos viveram, mas pelo menos eles mostram para nós o caminho que nós devemos trilhar, mesmo que seja nos nossos pequenos passos, na nossa miséria, na nossa fraqueza. Mas a gente sabe qual é o norte, né, para onde nós devemos seguir. Então, Edith Stein é esta aí, né? É uma frase maravilhosa que ela disse depois de ser convertida. Ela disse assim: quanto mais profundamente alguém é encontrado por Deus, tanto mais intensamente deve sair de si para irradiar ao mundo a vida divina. Né? Coisa profunda, né? Quanto mais, né, profundamente alguém é atraído por Deus, então, tanto mais intensamente deve sair de si mesmo para irradiar ao mundo a vida divina. E ela deixou muitos escritos maravilhosos, que depois eu quero aqui até compartilhar algumas frases delas, né, na medida que der tempo aqui no nosso programa. E ela dizia que a sede da verdade era a minha única prece. Encontrou a verdade em Deus. Depois, né, mesmo antes de se converter, lá por volta de 1914, na Primeira Guerra Mundial, ela se inscreveu na Cruz Vermelha para atender os feridos da guerra. Veja que já tinha, embora judia ainda, tinha um coração, né, bom, voltado para o próximo, né? Em 1916, se tornou doutora em filosofia, né? E depois, em 1922, né, ela foi dizer para a mãe dela, né: mamãe, me tornei católica. Foi um desgosto para a mãe dela, porque a mãe era profundamente judia, né? A mulher tinha 80 e tantos anos, mas ela teve que dizer para a mãe, né? Mas um dia a mãe, né, disse o seguinte: eu nunca vi alguém rezar como Edith. E a mãe percebeu que a conversão dela era uma coisa profunda. Eu nunca vi alguém rezar como Edith. Bom, mas aí depois, meus irmãos, de 12 anos é que ela se tornou carmelita. Em 1933, né, ela foi para o Carmelo, né, e no Carmelo, a gente sabe que é uma vida reclusa, né,
nunca mais sai para o mundo. Quem entra no Carmelo contemplativo é enclausurado, a gente sabe disso, né? Essa mulher, que era uma doutora em filosofia, famosa no meio dos filósofos da sua época, né? Na Polônia, na Alemanha, ela, né, se tornou aí essa carmelita. E ela escreveu várias obras, por exemplo, Ser Finito e Ser Eterno. Ser finito e ser eterno. Depois, a obra talvez máxima dela, que praticamente ela já vislumbrava, né, o que poderia acontecer com ela, porque ela era judia, estava sendo perseguida pelos nazistas, né, e ela escreveu, né, A Ciência da Cruz. Esse livro é maravilhoso, A Ciência da Cruz, né, onde ela coloca aquela frase que ficou célebre: Ave Cruz, né, spes única. Salve a cruz, a única esperança. Assim como São João da Cruz, outro carmelita, viu na cruz, né, no sofrimento mesmo, né, a única esperança. Bom, morreu em 1942, porque ela era judia, foi perseguida no Carmelo que ela estava na Polônia, teve que ser transferida para um Carmelo na Holanda, junto com a irmã dela, que se chamava Rosa, mas acabaram que as duas foram presas, né, por serem judias, foram levadas para um campo de concentração, e ali no campo de concentração as duas foram mortas na câmara de gás. A gente nem sabe exatamente qual é o dia exato que elas morreram, porque foi no mês de agosto, né? No mês de agosto que elas morreram, de 1492. Mas a gente sabe que, né, foi ali, né, nessa câmara de gás. Então, a história, meus irmãos, dessa mulher é uma história realmente impressionante, né? A gente pensa que existe oposição entre a ciência e a fé, aí a gente vê em Edith Stein, uma mulher que soube realmente juntar toda a força da filosofia que ela conhecia com a força do evangelho, né? E aplicou isso na vida, né? Não ficou só aí na teoria. Eu gostaria de ler aqui um pedacinho muito interessante que um bispo, né, um bispo da Espanha, um bispo de Barcelona, o bispo Terrassa, ele em 5 de junho de 2009, ele fez uma preleção, né, e ele fala algumas coisas interessantes aqui de Santa Edith Stein. Ele fala assim: a despedida de Edith Stein e sua mãe, quando a religiosa entrou para o Carmelo de Colônia, na Alemanha, é um exemplo do sacrifício de milhares de pessoas que seguem a vocação monástica, essa vocação, né, de vida contemplativa. Quando a filósofa judia Edith Stein começava sua vida de carmelita descalça, sua mãe, uma grande mulher, mãe de 11 filhos, né, que levou adiante o negócio de madeira de seu falecido esposo, já tinha aí 84 anos de idade. Era completamente impossível fazer minha mãe compreender a minha vocação, disse Edith Stein, né? Escreveu para uma amiga, né? Ela permaneceu em sua teimosia e eu, né, não contava mais que com a confiança na graça de Deus e na força da nossa oração. Ela continua, né? Mas aí no dia 12 de outubro, dia do seu aniversário, a jovem, né, Edith acompanhou sua mãe a um culto numa sinagoga, né, porque queria estar com ela o maior tempo possível antes dela ir para o Carmelo. Ela escreve no seu diário, né, e ela escreve o seguinte: minha mãe me pediu que voltássemos para casa andando, aproximadamente 45 minutos, com seus 84 anos de idade. Eu tive de ceder a seu pedido, pois me dei conta de que ela desejava falar comigo sem que ninguém nos incomodasse. Edith, depois Santa Teresa Benedita da Cruz, né, recolhe os detalhes daquela difícil conversa naquele dia, né? Abre aspas, ao final, ficamos sozinhas no quarto, minha mãe e eu. Então ela escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Chorar porque a filha tinha se tornado católica e ela ia para o Carmelo, né? Eu me coloquei de trás de sua cadeira e estreitei sua cabeça contra meu peito. Permanecíamos assim longo tempo, até que ela me disse que queria ir para a cama. Subi com ela ao seu quarto, ajudei-a a desvestir-se,
pela primeira vez em minha vida. Depois me sentei em sua cama até que ela, né, me mandou dormir. Certamente nenhuma das duas conseguiu dormir naquela noite, certamente, né? 2 dias depois, 14 de setembro, Edith entrava no Carmelo de Colônia, do qual sairia com sua irmã Rosa para ir a um convento na Holanda por causa da perseguição nazista. Tá aí. Então a gente vê que não é fácil uma vocação, né, como essa, né? Família judia tradicional, mas por causa da leitura do livro de Santa Teresa d'Ávila, outra carmelita, ela se tornou também católica e carmelita. Sabe, meus irmãos, tudo isso faz a gente pensar, né? Pensar como que Deus age nas circunstâncias da nossa vida, né? Quando Ele tem um desígnio para uma determinada pessoa, né? E é bonito quando essa pessoa se abre, como diz aqui o bispo, né? Diante dessa história e de muitas outras histórias de religiosos, de vida contemplativa, né? O bispo mostra a sua gratidão a Deus pela graça que concede a essas pessoas, né? Isso é muito bonito. Bom, aí a gente tem esse ensinamento bonito de Santa Edith Stein. Ela escreveu muitas coisas bonitas, né, que vale a pena a gente deixar aqui. Bom, uma outra personagem carmelita que eu gostaria de lembrar aqui hoje, nessa nossa reflexão, né, exatamente Santa Teresa dos Andes. Santa Teresa dos Andes, impressionante a história dela, nasceu aqui no Chile, né? E era de uma família rica, aristocrática, né? Ela até escreveu, depois que ela se tornou carmelita, né? Ela escreveu que Jesus não quis, né? Que ela nascesse pobre como ele, porque ela veio de uma família rica. Mas mesmo vindo de uma família rica, bem educada na fé católica, com 18 anos, ela se tornou carmelita. Olha que bonito. E olha, viveu carmelita apenas 9 meses e morreu com 19 anos de idade. Era uma moça alegre, bonita. Se você entrar na internet aí, escrever aí, na Santa Teresa de los Andes, né? Você vê que moça bonita. Sabe, o pai tinha casa na praia. Ela nasceu no ano de 1900, porque é do século XX. O pai tinha casa na praia, tinha fazenda. Na fazenda, antes de ir para o Carmelo, ela cavalgava com as amigas, né, alegre, né, ia para a praia com a família. Né? Depois, inclusive, quando ela foi para o Carmelo e não saía mais do Carmelo, quando ela escrevia para a mãe, ela dizia: "Oh, mamãe, toda vez que a senhora olhar para o mar, né, lembre-se de Deus e agradeça a Deus, né, no meu lugar", pedindo para a mãe dela. Né? Uma história muito bonita. Foram, como eu disse, né, 9 meses em que ela viveu assim uma verdadeira expiação pelos sacerdotes, pela sua família, né, pelo seu país, né? E morreu muito cedo, com 19 anos. Agora é impressionante como é que apenas 9 meses no Carmelo essa menina chegou à santidade. Né? E nós sabemos que, né, ela né, foi canonizada, né, muito cedo também, né, porque os sinais de santidade dela foram extraordinários. Bom, outra coisa interessante, né, ela fez a sua consagração no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Ela fez a sua consagração a Nossa Senhora pelo método São Luís de Montfort. Várias vezes eu falo aqui da consagração, né, a Nossa Senhora pelo método São Luís de Montfort. É naquele livro, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima de São Luís de Montfort, que o padre Paulo Ricardo tanto divulga, né? Também o padre Francisco, lá de Cuiabá, divulga, né, aí pelo Brasil inteiro. Vejam, esta santinha, 19 anos de idade, 9 meses de Carmelo, se santificou, né, e era consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Isso é muito significativo. Eu gosto de dar esse exemplo, sabe por quê? Porque eu também fiz essa consagração em 1994. Já tem aí, o quê? 24 anos que eu fiz essa consagração
a Nossa Senhora pelo método São Luís de Montfort. Ali no livro dele, ele explica direitinho como é que a gente faz essa consagração. E eu posso dar aqui um testemunho que mudou a minha vida. Inclusive, eu sofri um acidente muito sério de carro. Era para ter morrido, assim, vamos dizer, dentro da lógica normal de um acidente, mas saí intacto, sem nenhum ferimento, sem nada, né? E eu me lembro que quando eu tinha acabado de fazer minha consagração, Nossa Senhora, assinado, como ensina lá São Luís de Montfort, quando eu contei para o Padre Jonas tudo, o Padre Jonas disse, Felipe, Deus está te dando uma sobrevida para você trabalhar para Ele. Isso faz 24 anos. Olha, eu senti, meus irmãos, que nesses últimos 24 anos, né, a minha vida realmente mudou e eu pude trabalhar muito para Deus. Não esperava fazer tudo que eu já fiz até hoje. Nunca eu pensei em fazer programas em televisão, em rádio, escrever livros, pregar por esse Brasil afora. Nunca. Mas eu sinto que tudo isso é a mão bendita de Nossa Senhora. Né? Como essas carmelitas todas, né, viveram aí essa consagração. Eu gostaria de relembrar aqui mais duas outras carmelitas. Você já conhece muito bem, né? Mas é tão bom, tão doce a gente lembrar disso, né? Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Outra história fantástica. Eu gostaria de recomendar a você ler o livro que ela escreveu. Foi o único livro que ela escreveu. A história de uma alma. Da alma dela mesma, né? E escreveu por quê? Porque a Madre Superiora obrigou ela a escrever, porque senão ela não escreveria, não. Santa Teresinha deixou muitas cartas que ela escrevia para as amigas, para os pais, para as irmãs, não é? E hoje nós sabemos que os seus pais também foram canonizados, seu pai e sua mãe, um casal canonizado junto, não é? Pela igreja, que coisa maravilhosa. E a história de Santa Teresinha também é uma coisa fantástica, né? Ela tinha 4 irmãs, as 4 foram ser religiosas, né? Isso mostra como a família dela, como seus pais souberam dar a essas moças uma formação religiosa extraordinária. De modo que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela queria ser carmelita com 15 anos de idade. Só que para ser carmelita com 15 anos de idade, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Porque entrar para o Carmelo é nunca mais sair dali. É sair dali e ir para o cemitério. Não podia mais ir para casa, não podia enclausurada. Ainda hoje, né, de vez em quando, eu dou uma formação aqui para as irmãs carmelitas aqui de Aparecida, que elas me convidam para lá, falo um pouco para elas sobre o catecismo da Igreja Católica, que a Igreja nos ensina, né? E eu dou aula através da grade. Elas de um lado e eu do outro lado. Não entra ninguém ali. Né? Através da grade eu dou aula para elas. Olha, ainda hoje. Não é? Então, Santa Teresinha do Menino Jesus queria entrar para o Carmelo com 15 anos de idade. Ela conseguiu, inclusive, que o pai dela, que tinha um pouco de recurso, saísse lá da França, não é? De Lisieux, fosse até Roma, pediu uma autorização especial para o Papa, não é? Pio X, não é? Para ser... para o Papa Leão XIII, para ser carmelita, porque só podia entrar para o Carmelo depois de 21 anos de idade, ela tinha 15. E o Papa não autorizou. Né? Os cardeais disseram para o Papa, não, nós já estudamos o caso dela, não pode, é uma menina, não sabe o que faz, 15 anos de idade. E Santa Teresinha voltou para casa aos prantos, ela conta no seu livro. Né? E depois ela disse, mas eu me agarrei com os santos da minha devoção. Olha que coisa impressionante, né? Olha que coisa... Eu não me lembro quais são os santos que ela falou. Um deles eu me lembro que era Santo Agostinho. Mas olha, meus irmãos, o que aconteceu? De novo pediu ao Papa, e o Papa abriu uma exceção. Autorizou que Teresinha entrasse no Carmelo com 15 aninhos de idade, fazendo um voto perpétuo de nunca mais sair dali. E ali Santa Teresinha viveu, meus irmãos, 9 anos. Morreu com 24 anos de idade. Se imolou pela igreja, pelos sacerdotes, se imolou, né, pela conversão dos pecadores.
uma morte que foi muito sofrida, morreu com pneumonia naquele tempo que não tinha remédio para pneumonia, não existia penicilina nem nada como hoje, antibióticos, né? E escreveu esse livro. E olha que coisa interessante, né? Foi proclamada pelo Papa João Paulo II doutora da Igreja. Quando o Papa proclamou Santa Teresinha doutora da Igreja, ele anunciou que ia proclamar Santa Teresinha doutora da Igreja, porque só o Papa pode proclamar doutor da Igreja, né? Você sabe, nesse universo aí de mais de 20 mil santos da Igreja, já canonizados, apenas 36 foram declarados doutores da Igreja, ou seja, aqueles que... Você sabe o que significa doutor, né? Doutor é aquele que conhece profundamente alguma coisa, né, na ciência. O doutor da Igreja é um doutor da fé, né? Não é um doutor de ciência, é um doutor da fé. Ele entendeu a revelação de Deus com muita profundidade, com muita, eu diria, ciência infusa, não é? Porque Teresinha não cursou faculdade nenhuma, né? 15 anos entrou para o Carmelo, mas ela já tinha uma formação intelectual muito boa, com 15 anos de idade. Pela escrita do livro dela, a gente percebe isso, né? Mas interessante a gente notar exatamente isso, né? O Papa proclama a doutora da Igreja. Eu fiquei pensando comigo, mas, puxa vida, Santa Teresinha escreveu só um livrinho. Estou acostumado a ver doutor da Igreja com Santo Agostinho, que escreveu uma coleção enorme de livros. São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, e tantas obras. Um Santo Alberto Magno, né? Um gigante doutor, como um Santo Afonso de Ligório, doutor em moral, fundador da Congregação dos Redentores. Digo, meu Deus, agora o Papa pega uma menina, uma criança, e proclama doutora da Igreja. Por que será? Mas aí, quando o Papa fez o discurso, né, da homilia, né, da missa de proclamação de Santa Teresinha como doutora da Igreja, ele explicou, né? Ela abriu um caminho novo, né, na Igreja, a infância espiritual. Teve até um cardeal que falou assim: Santa Teresinha desentulhou o caminho do céu. Como assim desentulhou o caminho do céu? É porque Santa Teresinha, ela dizia: eu não tenho condição de fazer a penitência que os grandes santos fizeram, né? Um São Francisco de Assis, um não sei o que mais. Então, eu procuro ser uma criança nos braços de Deus. Eu quero ser como aquela bolinha que o menino Jesus brinca com ela, chuta lá para cá, chuta para lá, se quiser pode esquecer ela num canto, se quiser pode até furar ela. Eu quero ser, né? Quero estar à disposição de Jesus. Eu encontrei meu lugar na Igreja. Meu lugar na Igreja é o amor. Se não houver o amor, os evangelistas não podem evangelizar. Os mártires não conseguem ser mártires. Os pregadores não conseguem converter ninguém. Os confessores não conseguem perdoar ninguém. Eu quero ser o amor no coração da Igreja. E ela ensinava coisas maravilhosas, né? Ela dizia: nós não precisamos fazer grandes obras. Não, nós temos que fazer pequenas obras, mas com muito amor, com muita dedicação. É isso que Deus quer, né? E deixou para nós muitos ensinamentos, né? Eu escrevi um livro, eu recomendo esse livro porque de meu ali não tem nada, né? Meu ali é só a organização. Eu escrevi um livro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores da Igreja. Como esses gigantes da Igreja são fantásticos, né? Eu escrevi um livro onde eu coletei mais de 2 mil pensamentos desses 30 e tantos doutores da Igreja. E tem lá, né, uma coleção enorme de pensamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus, que se você pode ali desfrutar ali, né? Olha, é um livro que não pode ler mais de uma página por dia. Não pode, porque é tanto ensinamento, é uma densidade tão grande de ensinamento, não é? Que a gente tem que ler bem devagar. O bom seria ler assim, como que uma página por dia, para uma meditação dia, na Escola dos Santos Doutores. E depois eu escrevi também um outro livro que eu chamei de Ensinamentos dos Santos. Santos que não foram declarados doutores. Muitos outros santos, por exemplo, coloquei, né, só para ter uma ideia, é esse livro, que esse aqui está aqui na minha mão, na Escola dos Santos Doutores, né? Esse daqui,
né, eu coloquei só para ter ideia, são pensamentos de São Vicente de Paulo, São João Maria Vianney, São José Maria Escrivá, Santa Teresa da América Latina, carmelita, não é? São Luís de Montfort, São Francisco de Assis, enfim, muitos santos. Deve ter aqui mais ou menos um ensinamento, uns 30 santos, mais ou menos. E eu gostaria, sabe, de recordar com você alguns pensamentos desses santos, né? Nesta nossa meditação de hoje, nessa homenagem aqui aos carmelitas. Por exemplo, vamos pegar aqui alguns pensamentos, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Essa santinha declarada doutora da igreja, ela disse, né, como pode alma tão imperfeita como minha aspirar à posse da plenitude do amor? Né? Ela sentia, né, a sua humildade. Ó Jesus, pudera explicar a todas as almas pequeninas quão inefável é a tua condescendência. Né? Ela se coloca uma alma humilde, mas ela vê a condescendência de Jesus. Né? Cantarei, ainda que tenha de colher minhas flores entre espinhos. E tanto mais melódicos será meu cantar, quanto mais longos e pungentes forem os espinhos. Santa Teresinha do Menino Jesus, não sei se você já notou, ela é retratada, aqui eu tenho uma imagenzinha dela, com uma porção de florezinhas na mão. Por que isso? Né? Porque ela dizia assim, né? O que eu gosto de fazer, né, é jogar para Jesus essas florezinhas. Mas que florezinhas eram essas? Tudo aquilo que acontecia com ela, que ela não gostava, ao invés dela ficar irritada, ao invés dela reclamar, ao invés dela murmurar, ela jogava para Jesus. Né? Então, às vezes, uma irmã dela que a ofendia, a doença, esses espinhos que ela fala aqui, ela jogava essas florezinhas para Jesus. Essa é uma lição extraordinária para nós, meus irmãos. Parece uma coisa pequena, mas não é não. Sabe quantas vezes a gente fica irritado com as pessoas? Pessoas que ofendem a gente, pessoas que não fazem o que a gente quer, pessoas que às vezes falam mal da gente, e dá vontade de xingar, e dá vontade de ofender. Ela dizia, não, joga para Jesus. Joga para Jesus. Joga essas florezinhas para Jesus. É o que ela fala aqui. Né? Ela diz aqui, cantarei, ainda que tenha de colher minhas flores entre espinhos. E tanto mais melódico será meu cantar, quanto mais longos e pungentes forem os espinhos. Compreendi que o amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares. Numa palavra, o amor é eterno. Bonito, né? Haverá, pois, maior alegria do que a de sofrer por vosso amor, Jesus. Haverá maior alegria do que a de sofrer por vosso amor, Jesus. Outra lição para nós extraordinária. Quem de nós não sofre? Quem de nós não sofre? Eu tenho um amigo que eu perguntava para ele, tudo bem, Celso? Ele dizia, ó professor, tirando as dívidas, os pecados e as dores, está tudo bem. Tirando as dívidas, os pecados e as dores. Todos nós temos as nossas dores. Pode ser dor física, pode ser dor espiritual, né? Pode ser dor, não sei, psicológica, mas Santa Teresinha diz aqui, né? Haverá, pois, maior alegria do que a de sofrer por vosso amor, por ti, Jesus. Oferecer todo o sofrimento para Jesus, essas florezinhas que Santa Teresinha ensinou a gente jogar, né? Ela diz aqui uma outra frase dela, né? Não me nego ao combate, pois o Senhor é a rocha na qual fui criada. Corajosa, né? Não me nego ao combate, porque o Senhor é a rocha onde eu fui criada, né? Aqui no Carmelo vive acumulada de vossas maternais atenções, falando para a madre dela, né? Não sinta a pobreza, porque jamais me faltou coisa alguma. Bem sabeis que não poderia jamais amar minhas irmãs como vós as amais, se vós mesmo, ó meu Jesus, não as amasses também em mim. Ela queria amar as irmãs com o amor de Jesus.
Jesus, dai-me o seu amor, porque eu não posso amar com o meu amor. Meu amor é muito pequeno. Então me dá o seu amor, Jesus, para eu amar as minhas irmãs com o seu amor. Não é? Sinto, sim, quanto sou caridosa. É só Jesus que atua em mim. Por que ela se sentia caridosa? Porque Jesus que atuava nela. Ó bom Deus, soergue o véu que encobre minhas imperfeições. Sabe, são tantas e tantas frases maravilhosas de Santa Teresinha que a gente podia ficar aqui uma noite inteira. Eu gostaria de lembrar aqui mais 2 santos carmelitas, né? Uma hora de conversa só é até pouco para a gente lembrar de tudo. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, os 2 espanhóis, mas fizeram um trabalho extraordinário da igreja, exatamente na época da Reforma Protestante, século XVI. Os carmelos estavam enfraquecidos espiritualmente, né? Principalmente por causa da Reforma Protestante também, que fez muito mal para a igreja no século XVI, né? Muitos padres se tornaram protestantes, muitas religiosas se tornaram protestantes, né? O próprio Lutero casou, né, com Ana Bora, que era uma freira, que apostatou e casou. Mas aí, Santa Teresa d'Ávila começou a reformar os carmelos femininos, que estavam, assim, em decadência espiritual. E ela fundou 18, 19 carmelos, se não me engano. Todos esses carmelos, ela colocava sempre o nome de São José, que era a grande devoção de Santa Teresa, né, de Ávila. O primeiro carmelo dela foi em Ávila. Eu tive a alegria de estar 2 vezes nesse carmelo de Ávila. O primeiro carmelinho, uma casinha que ela fundou, está lá em Ávila, na Espanha, né? E ela conheceu, né, São João da Cruz. Ela era mais velha do que ele, né? Ele era pequenininho, ela chamava ele de o meu pequeno Sêneca, mas era diretor espiritual dela. E São João da Cruz foi extraordinário, né? Quando ele se tornou carmelita, ele assumiu esse nome, né? São João da Cruz, né? E esse homem deixou frases também extraordinárias. Eu vou só citar uma frase dele aqui. Ele diz assim: não faça coisa alguma, nem diga palavra alguma, que Cristo não faria ou não diria se encontrasse nas mesmas circunstâncias de você e tivesse a mesma saúde e idade suas. Nada peça a não ser a cruz, e precisamente sem consolação, pois isto é perfeito. Renuncie aos seus desejos e encontrará o que o seu coração deseja. Parece um paradoxo, né? Renuncie aos seus desejos e encontrarás o que o teu coração de fato deseja. A verdadeira felicidade. Não é à toa que se chamou São João da Cruz. E esse homem foi assim um contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila. Escreveu obras extraordinárias, esse carmelita, né? Por exemplo, A Noite Escura da Alma, A Subida do Monte Carmelo, O Cântico Espiritual e A Chama de Amor Viva, né? E morreu aos 49 anos de idade, morreu muito cedo, né? No convento de Ubeda, exatamente no dia 14 de novembro de 1591, foi canonizado em 1726, e 2 séculos depois o Papa Pio XII, né, deu ele o título de doutor da Igreja, e a sua festa no dia 14 de dezembro. É um outro carmelita extraordinário. Então, vejam aí, meus irmãos, quantos desses carmelitas, né, nós encontramos aí, que deixaram tantas coisas bonitas para a igreja. Bom, a gente poderia ainda ver muita coisa. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão hoje com, né, um pensamento aqui de Santa Teresa da América Latina, Santa Teresa de Los Andes, né, que, como eu disse, viveu apenas 9 meses no Carmelo e morreu com 19 anos de idade. Alguns pensamentos rapidinho para a gente terminar. Ela dizia, por exemplo, assim: é preciso morrer a si mesma para viver escondida em Cristo. Morrer a si mesmo. Como é difícil, né, meus irmãos? Morrer a si mesmo, né? Ela dizia: o amor é a força que ajuda a fazer aquelas coisas pelas quais se sente maior repugnância.
O amor é aquela força que ajuda a fazer aquelas coisas pelas quais se sente mais repugnância. O amor é a fusão de duas almas em uma só para se aperfeiçoarem mutuamente. Então, o amor a Deus é se unir a Deus para se aperfeiçoar, né? Quando se ama, tudo é alegria. A cruz não pesa, o martírio não se sente, vive-se mais no céu do que na terra, né? Não tenhamos outro desejo senão glorificar a Deus, cumprindo em todo momento sua divina vontade e fazê-lo por amor. Tá aí. A lição dos santos é uma lição, sabe? A gente precisa todo dia, meus irmãos, ler um pouquinho, sabe? Dessas coisas que esses santos nos ensinaram, porque eles alimentam a nossa fé, né? Alimentam a nossa esperança, alimentam a nossa caridade, né? Esse livro, por exemplo, Ensinamento dos Santos, é uma coisa extraordinária, né? Eu que escrevi, mas não tem nada meu, assim como a Escola dos Santos Doutores, não tem nada meu, mas essa riqueza dos santos precisa ser passada para as pessoas, né? Nesse mundo nosso aí, às vezes tão longe de Deus, e por isso um mundo que sofre tanto, sofre porque não tem Deus, né? A gente colocar aí a vida desses santos para as pessoas é algo muito importante. Então eu quero concluir a nossa conversa de hoje pedindo a Nossa Senhora do Carmo que com seu manto maravilhoso, o escapulário, né, cubra cada um de nós, hoje e sempre, né? Trazendo para todos nós, Nossa Senhora do Carmo, a saúde do corpo, saúde da alma, proteção espiritual, para que cada um de nós possa realmente morrer para si e viver para Deus, como a Senhora viveu, como os carmelitas viveram, né? Para que a nossa vida tenha um grande sentido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos. Muito obrigado por vocês que me acompanharam. Gilson de Souza, Vanessa Borges, Luísa Castro. Boa noite, né? De nada pelos ensinamentos que vocês estão agradecendo, Luísa Castro, né? Tenham uma boa noite, que Deus os abençoe. Nossa Senhora cubra com o seu manto materno cada um de vocês. Até sábado, se Deus quiser, se eu conseguir, farei a nossa reflexão sobre a liturgia do domingo.